O vídeo já vai começar, mas antes, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Deus me abençoe. Temos que obedecer esses senadores insanos. Eles tinham dúvidas. Paulo, o apóstolo, que não estava lá, ficou sabendo dessas dúvidas e das dificuldades que os cristãos em Roma tinham quanto a obedecer essas hierarquias de poder, esses políticos da época, tão corruptos quanto muitos da nossa época. Cônscio dessas dúvidas com relação à política, essa parte da epístola aos Romanos, Paulo escreve com a finalidade de respondê-los se devem ou não obedecer. Vamos ver então, vamos começar. Crianças, por favor, quietinhas. Primeiro ponto da mensagem. Como Paulo responde, a primeira resposta: sim, os cristãos devem obedecer às autoridades civis. Está no verso 1, Romanos 13, 1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Até aqui. Paulo começa respondendo a questão dos crentes romanos, ordenando que as autoridades devem ser obedecidas, que eles, cristãos, devem obedecer às autoridades. E que autoridades são essas que Paulo se refere? Está se referindo às autoridades civis, não são as religiosas. Não é isso que está tratando, são autoridades civis, ou seja, juízes, magistrados, governadores, homens investidos de autoridade civil, que trazendo para os nossos dias seriam vereadores, seriam deputados, prefeitos, senadores, governadores, presidente da república, juízes, pessoas investidas de autoridade civil. Então Paulo ordena que estas autoridades devem ser obedecidas. E para quem Paulo estende essa ordem? Essa ordem alcança qual classe da população? O verso 1 diz: todo homem esteja sujeito às autoridades. Todos os homens, todas as classes de homens, todas as categorias, todos os cidadãos. Portanto, a obediência às autoridades civis envolve também os cristãos. Os cristãos devem obedecer às leis, devem obedecer à Constituição, devem obedecer os magistrados. E o texto diz: todo homem seja sujeito às autoridades. O que significa esse termo, estar sujeito? Os cristãos, então, têm que estar sujeitos às hierarquias de governo. Estar sujeito significa que nós devemos acatar as suas ordens, obedecer às leis que eles sancionam, prescrevem, que devemos respeitar a pessoa das autoridades, respeitá-los como magistrados, como juízes, como líderes, e que devemos honrar suas posições, tratá-los com honra. Então, estar sujeito envolve acatar ordens, obedecer leis, respeitar e pagar os impostos que eles impõem, que eles decretam. Isso é o nosso dever. Então, para este homem que foi eleito aqui, que acabou de ser eleito, Paulo dá essa ordem para nós, não só ele, mas tudo que vem abaixo, mas vou colocar porque está em evidência, que devemos acatar suas ordens, obedecer suas leis, honrar e respeitar a posição de chefe do executivo, ou todas as outras hierarquias. Então, devemos fazer isso.
ele tira a primeira dúvida dizendo, é Nero? É Nero, ok. É um senador louco? É um senador louco. É um centurião corrupto? É um centurião corrupto. É um povo pagão, idólatra e imoral? É. Devemos obedecer, Paulo? Paulo, sim, vocês devem obedecer. Agora Paulo, que não vai só socar isso na goela abaixo, vai dar os motivos por que os cristãos romanos devem se sujeitar, honrar, respeitar as autoridades civis. Posteriormente, vai dar a nós os motivos por que temos que obedecer esse tipo de gente, visto que são extremamente imperfeitos. Primeiro, Paulo dá alguns motivos. O primeiro é porque são autoridades superiores, conforme o verso 1. Olha só, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Que é isso? Por que vocês devem obedecer eles? Por causa da patente que possuem, por causa da autoridade que está sobre eles, por causa da posição. Eles são superiores. A posição que um juiz, que um delegado, que um deputado, que um senador, que o judiciário, legislativo e o executivo ocupa, é superior ao nosso. O que Paulo está dizendo aqui é que estes homens, deputados e senadores, não são superiores no sentido moral. Eles não são melhores do que nós. Não é isso. São pessoas melhores do que nós. Não é superioridade nesse sentido. Mas eles foram colocados em uma posição de governo dentro da sociedade que é superior a nós. É igual numa empresa, tem o dono, o chefe, o gerente e assim por diante. Há uma hierarquia. E você tem que obedecer o patrão, por quê? O dono, por quê? Porque ele está numa posição superior a você. Por isso você deve respeitá-lo. Estes homens estão numa posição superior à nossa. Esse é o primeiro motivo que Paulo dá para nós obedecermos. O segundo motivo que ele dá, e um motivo muito forte, por que devemos obedecer, é porque todo governante foi colocado, onde foi colocado, por Deus. Toda autoridade ocupa o cargo que ocupa, seja ele qual for, e foi por Deus colocado lá. Veja no verso 1 ainda, no 1, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, ok? Ele está dizendo aqui que o Senhor, é o Senhor, que em sua onisciência, e que em seus decretos, por sua vontade, coloca os governadores nas suas posições, levanta essas autoridades. É Deus quem as coloca. Ele falou, o meu ungido Ciro, pagão, ímpio, Deus colocou ungido Ciro. E esse mesmo Senhor é aquele que remove esses homens da sua posição, como está em Daniel. Ele coloca reis e remove reis. É Ele que põe. Entendeu, irmãos? Agora, o modo que Deus faz isso é misterioso, nós não entendemos. Igual o resultado dessas eleições. Alguém esperava isso? Alguém queria isso? Depois de tudo que foi provado, depois de todos os escândalos, depois do perfil, da estrutura do indivíduo que ganhou, depois do que o Brasil viu e assistiu, está lá ele de novo no poder. Deus faz isso de forma misteriosa. Muitas vezes nós não sabemos, nem entendemos por que Deus levanta um ímpio, levanta um sujeito mau, corrupto para governar. E muitas vezes levanta homens que causam males à igreja. Mas o fato é que Deus faz. É Deus quem levanta.
Porque se não fosse Deus, o trono do Brasil, Planalto, ou o trono da Rússia, ou o trono dos Estados Unidos, estaria acima do trono de Deus. E eles decidiriam por eles mesmos. Não. O trono de Deus está acima. E é Deus que escolhe. Então esse é o segundo argumento que Deus está dizendo. Vocês vão ter que obedecer. Vocês vão ter que se sujeitar a esse governo. Por quê? Primeiro, porque ele é superior. Segundo, porque foi Deus que pôs lá. Entendeu, irmãos? O que deve ficar claro para vocês é que os governantes, quer sejam bons, quer sejam ruins, eles vêm de Deus. E segundo a Bíblia, o governo de Deus está acima do governo humano. Por isso, nós temos que obedecer. Foi Deus quem delegou a estes homens o poder de estar onde estão. Terceiro motivo que Paulo apresenta, por que nós devemos obedecer às autoridades civis. O terceiro motivo, porque devemos obedecer às que já governam, foram por ele instituídas. Veja só, o texto anterior é todas que vierem, essa que acabou de vir, fresquinha, acabou de chegar no poder aqui, ó. Chegou por um decreto divino. E as que já estão, as que estiveram, Fidel Castro ali, um outro ali, a Angela Merkel na Alemanha, e o Obama que já foi nos Estados Unidos e assim por diante. Estas foram por ele instituídas. Ainda no verso 1, olha lá. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque na autoridade que não proceda de Deus, é as que vão vir. E as autoridades que existem, as que já estão, foram por ele instituídas. As que estão no poder, veja só, preste atenção, não se escandalize. As que já estão no poder, estejam lá por meios legais ou ilegais, tenham chegado no poder por fraudes, por golpe de Estado, por corrupção, por mentira, seja a forma que chegaram porque Deus permitiu. Gostou do vídeo? Então, assista outro e seja edificado pelo Genuíno Evangelho.